É aí que tá, eu falo o que eu penso. Se eu ofendi alguém, eu me arrependo que eu briguei com o Sardinha, lembra? Lembro. Sardinha, o atleta é meu. Você Quem lembra? fala pra ele sou eu. Porque o Sardinha era amigão dele, porque eles iam pros campeonatos da Naba junto. Ele é um cara maravilhoso, sensacional. Isso que acontece. E eu não conhecia o Sardinha depois direito. de alguns anos, a Sulina tá batendo, né, Super? Caralho. Você foi comer isso aqui, ó. Fudeu. Ó. Minha marmita, comeu uma alfajor, comeu minha barra aqui, já tô pescando. O bebezinho tá Pega umas cápsulas sonolento. aí do... É Nicolas? É o Niquinho. Eu vou trazer Bonito da próxima vez pra você. Traz o Bionabol, pô. O búlgaro. Cara, e aí, o que eu tava falando, velho? Oi? Do Sardinha. Do da Sardinha. Aí, cara, eu voltei na verdade, o seguinte, aqui, quando a gente voltou a competir, a gente não devia ter voltado no Brasil. Só que eu tinha um contrato com o meu patrocinador na época. E aí a gente devia ter escolhido um campeonato novo fora. patrocinador. Um novo patrocinador. A gente pode falar, o que aconteceu? Max Titânio tava entrando no mercado. Aí falar, você vai ter que competir. E aí, quando nós demos um... Olha só. Mais, você entendeu? Olha só como é que é. Algumas Porque coisas... nossa estratégia era o quê? Competir fora. Fora, lógico, por causa do teu potencial. Então, o que aconteceu? Nós fomos convidados para estar presente num curso que teve lá na Físicos em Auriflama. Larissa Cunha. Larissa Cunha, o curso era grande. dela. Você entendeu? O curso era dela. Quando nós chegamos Aí chegou o lá, Samuel Pinduca. Não, a gente chegou lá, fizemos um baita alvoroço, né? E a Larissa me conhecia, sabia quem eu era, e eu não conhecia ela pessoalmente, mas ela sabia da minha história, tudo. O que ela fez? Falou assim, Pinduca, amanhã no domingo eu quero que você suba no palco e fale um pouco de treinamento no meu curso, para embasar um pouquinho mais do que eu estiver falando. Falei lá 15 minutos mais ou menos, 20 só. 15 minutos. Cara. Não, falei pouco. 15 minutos. Falei pouco, não. O curso era dela. 40 eu falei minutos, pouco. velho. Minutos foi um boa tarde. Eu falei Deus do pouco. céu. Sabe o que aconteceu? Ele falou até do Lihane depois, porque o Lihane em tal época fazia isso. Você sabe quando ele começa a falar isso, porque você tá se entendendo. Bom, assim. aí o que aconteceu? Não, foi sucesso. Aconteceu o seguinte. Aí nós marcamos uma data e nós fomos, né? Legal, né? Viajamos de Asta, lembra? Meu Asta andando a 200 por hora. Até a atriz de filme pornô lá veio eu meti 200 por hora na estrada e esse cara falou assim, para, Pinduca, você vai matar a gente. Eu falei, cara, eu não tô aguentando mais dirigir, não chega nunca. Tem que chegar logo. Pra onde? Auriflama. Auriflama é longe, extremo. Depois de Rio Preto. Muito depois de Rio Preto. 2 horas depois de Rio Preto. É longe demais. Tortura, cara. Você entendeu? Tortura você. Parecia que os dois tinham cheirado cocaína, não paravam de falar o tempo Não. Tô falando com outro. Não, isso não indo pro treino. Aí, eu tô dizendo, todo dia indo pro treino era 20 minutos. Ah, não, 25. beleza, de uma Entendeu? prosa. Era uma preparação. Porque quando você chega pra treinar... Agora, na viagem, que foi uma viagem de 8 horas... O Pinduca me levou até pra igreja lá do Bina, lá, cara. Levou levei pro ele Bola e de uma Neve. musa fitness que eu tava namorando. Levei todo mundo deu glória a Deus lá. A gente chorou, aceitamos Jesus. Exatamente, lá na Bola de Neve, porque o Rina é meu amigão, né? Foi da hora, velho. Foi. Toda vez que eu fui pra igreja... Traz o Rina aqui no podcast. Tem história pra contar. Jesus a todo momento. Jesus é pra ser aceito em qualquer lugar que você vai. Aí... Você sabe que o Pinduca, ele era pastor e o Enzo também, né? Não era? A gente era pra eu ser pastor da Bola de Neve. Não sabia disso. Eu abandonei o curso. Por quê, Pino? Porque eu não aguentava mais. Porque depois, assim, O Blunito é muita falou mais responsabilidade. Você sendo pastor de uma igreja, cara, você vai cuidar das vidas das pessoas. Eu não cuidava nem direito da minha. Como é que eu cuidava da minha. Mas eu A minha você cuidava. Eu cuidava. Verdade. Mas era aquela coisa assim, a gente tinha um propósito. Tinha um propósito. Todo ser humano tem que ter um propósito. Tinha um propósito junto. Um absurdo, assim, pra vocês terem uma ideia. Tanto é que a gente voltou lá umas 10 vezes. Voltou. E aí o que acontece? Naquele dia, a Mariane estava lá. Tava lá. E ela viu a gente. Quando ela viu tudo aquilo, falou, nossa, vamos conversar com esses dois aí. Porque... Mas na verdade a Mariane já me conhecia. Vamos conversar com eles. Né? A Mariane é o seguinte, tava num evento, acho que eu tinha ganho um campeonato, tal, estava com o Valdemar. Aí eles estavam pequenininho assim, sabe? Aí Max Tano. Aí eu tava fardado com o meu patrocinador na época. Aí me dirigi e falei, pô, posso experimentar um pouco? Aí eu
elogiei e tal. Aí veio o Valdemar tomar um negócio. Eu já sei o que ele falou. Mas que cheiro, gosto de leite ninho. Eu falei, pô, Valdemar, que isso, meu? Valdemar é foda. Não, ela não esqueceu, sabe? Pô, tem gosto de leite ninho, não presta. Pô, você elogiou tudo. Tal, tem que ser ruim pra ser bom, né? Você entendeu? Tal, não sei o que, mas o Valdemar. É que o Valdemar conheceu a primeira Whey lá com o Donnie Yates, né? Lá na Inglaterra, né? Eu gostei, tá? Você entendeu? Mas então, ainda bem que eu gostei, senão eu não tinha o patrocínio lá na frente. Então, né? aí o que aconteceu? Olha só que doideira que é isso aqui hoje em dia. O iPhone que o meu amigo me mostrou lá, né? Como é que é o nome dele? Fala o nome Walter dele. Long. Walter Long me mostrou, tirou do bolso. Primeiro iPhone do mundo. Que o bebezinho não acredita, mas eu ainda vou conseguir. Eu acredito em você, o Walter vai gravar um vídeo dizendo isso ainda e nós vamos colocar aqui. Fala pro pessoal que ele respondeu. Ele vai responder e eu vou atrás dele. Eu tenho o telefone dele. Ele respondeu. Eu liguei pra ele e ao mesmo... Ele atendeu. Atendeu. Eu vou falar com ele. Eu ainda vou trazer um vídeo dele pra gente pôr aí, que é verdade a história. Aí, você fala daquela época, velho, era muito diferente, né? Agora, hoje, olha o que aconteceu. Em cima da minha cabeça, velho. E o calor era do cachorro, né, meu? O bulldog é temperatura quente do bulldog, que ele respira pela boca. Tava suando aqui, assim, eu e o cachorro, cara. Daí eu falei, e pra tirar ela não acordava, cara. Ela gostava do pinduca. Ela não acordava, daí eu puxei ela pra deitar do lado, assim, e eu pus a mão em cima dela. Ela apareceu numa fotinha. Ela apareceu. Então, tem muita coisa nossa. A galera quer saber da história do Sardinha, que vocês começaram a falar. Meu Deus do céu. É verdade, 2 horas atrás. É mesmo, então, deixa eu contar. Posso eu contar? Conta aí. Posso eu contar? Porque o Pinduca foca na história do Sardinha. Pelo amor de Deus. É o seguinte. O Gordex, o cara que faz o nosso corte, pelo amor de Deus, ajuda ele. Desculpa, galera. A gente vai focar. O que aconteceu? Eu tava voltando, né? Foi aquela foto lá. Que tava o campeonato lá em Santa Branca. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Aí eu voltei, tava voltando. E o Sardinha, ele tem um tom de voz. Ele é cantor. Grave, né? Isso. E aí ele começou... Samuca, duplo bis, faz o pack deck. O pack deck é forçar um pouquinho. Sem pensar mais. Isso. E aí o que acontece? E a voz do Pinduca... A minha voz é fina, baixa. Primeiro campeonato. E o Pinduca fala, velho, Samuca... E a do Sardinha cumpria. Eu comecei a meio que fazer o que o Sardinha tava pedindo pra mim. Ele olhou pro lado, eu vi lá no palco, eu falei, putz, Sardinha, o atleta é meu! Cala a tua boca, falei. Você fica quieto, porque ele tem que escutar eu. Aí o Sardinha muito educado, porque o Sardinha é um jeito. Não, desculpa, tal. Aí o Sardinha veio no Facebook. No Orkut, ele chorou, cara. O Samuca é o seguinte, não gostei, que tipo assim... Ele já tinha visto o Pinduca, mas falou, eu não conheço aquele rapaz... Não sei de onde saiu, você entendeu? Tipo assim, mas eu acho que ele foi deselegante, ali estava minha esposa do meu lado, tal, não sei o que lá. Eu falei, pô, Sardinha, desculpa, cara, pô, esse meu retorno foi meio conturbado, você entendeu? O Pinduca, ele tá me preparando, ele é um cara que entende das antigas, ele é um cara super legal, ele fala que você é o cara mais musculoso da classe 4. Quando ele ganhou do Samuel, ele ganhou do Bad Boy, cara. Eu tava lá nesse dia. E aí o que aconteceu? E aí depois se reencontraram, aí... O Bad Boy quase quebrou o troféu. O Bad Boy quase quebrou o troféu. Mas aí o que eu fiz? Deixa eu voltar na história. Conclui. Aí o que aconteceu? Aí o Pinduca foi em casa, né? O Pinduca já fazia umas coisas às vezes que eu ficava louco com ele também, né? Aí eu falei, o Pinduca, então, cara, o Sardinha ficou chateado, tal, lá... Aí o Pinduca teve atitude, mandou mensagem pra ele, né? Foi, me arrependi. Aí resolveram, você entendeu? Me arrependi, porque o Sardinha é um cara legal. Não, você arrependeu. Na hora eu tava nervoso, preocupado com ele, você entendeu? E a voz do Sardinha tomava conta do teatro, né? E a minha voz eu não tava ouvindo. Você entendeu? Aí dava a impressão de que era ele, o Sardinha, o treinador. Mas o Sardinha não fez isso por maldade. Sim, ele faz isso. Ele fez isso porque ele é amigo do Samuel. Assim, viajou muitas vezes com o Samuel. Viajamos sempre junto. Trocava comida, a primeira né? vez que eu, tipo, depois da minha estreia do Mr. Santos, como eu falei, foram 8 meses pro título brasileiro e paulista. No Paulista... Eu sempre competi muito com o Edilson Oliveira, que é um atleta fantástico. E às vezes o físico não casa, né? Eu sempre ganhei, sabe, assim. Mas era um físico que a qualquer momento poderia ganhar também. No dia é um que acerta e outro erra. Edilson ou é o Edmilson? Edilson Oliveira.
Não, é um cara que tem umas pernas fantásticas, uma linha difícil fantástica. Ele é lá de Ribeirão. E aí que ele falou, pô, você que é o Samuel, o Fernando falou de você pra mim, pô, prazer, sou Sardinha, ó, desculpa, eu tava torcendo pro meu atleta, meu parceiro de treino, mas você tá ótimo, viu, com aquele jeito, você tem as inserções, tal, não sei o quê, pô, é isso aí. Não, o cara é mito. Então, mas depois que eu me desculpei pro Sardinha, o Sardinha se emocionou com o meu, porque eu tornei... Ele é muito emotivo. Eu fui lá e fiz um vídeo, botei no Orkut e falando pro Sardinha. Falei assim, Sardinha, ó, você vai me desculpar, eu me arrependo de ter gritado com você no campeonato. Peço perdão pra você, eu não sou esse tipo de pessoa, eu só tava muito ansioso, muito nervoso, que era meu primeiro campeonato com o Samuel, e eu tava preocupado. E realmente, o Pinduca, ele é assim, mas é difícil ver ele estourar com alguém assim. De aí, aí pedi lá, fez todo o vídeo. A hora que o Sardinha viu, cara, desmoronou. Chorou pra caramba. Daí, quando a gente se encontrou, se abraçou tudo e ficamos de bem de novo. Depois, anos depois, o Sardinha falou mal dos meus eventos, falou mal da IFBB, vazou um áudio lá. Aí eu falei, porra, cara, o cara é meu amigo falando tudo isso, né? Pô, mas também esse pessoal também... Não, mas aí, foi o cara, mas aí que tá, um cara pôs lenha no Sardinha, e o Sardinha foi falando, daí o cara traiu o Sardinha e vazou o áudio dele. Vazado, tipo assim, que nem conversa vazada, tipo, pô... Não, a pessoa não tá fazendo monólogo. Aí foi o contrário. Aí foi o contrário. Aí eu queria... Tá aí uma resenha isso, aí criou um mau impasse. E antes de acontecer esse áudio, eu tinha ido pra Espanha com o Sardinha, e eu lá na Espanha tinha convencido o Sardinha a vir pra IFBB. Né? Pra ele competir nos nossos eventos, pra ele poder competir no Arnold. Eu falei, ó, nada contra a Naba. Mas agora a bola da vez é IFB. Olha aqui, nós estamos no Arnold, em Madrid. E você tá perdendo tudo isso. Eu falei pra ele. Então eu tinha convencido ele a vir para os nossos eventos para que ele desse continuação na carreira dele. E aí veio esse áudio, nossa, cara, fiquei decepcionado. Só que eu queria, depois que passou a raiva, falar com ele. Só que aí o atual presidente da confederação, que não vale nada, não deixou falar com o Sardinha lá em Ohio. Porque o Sardinha foi lá em Ohio para falar comigo e pedir desculpa pessoalmente. Sim, o Sardinha é um cara sensacional. Só que o Maurício não deixou. E mandou eu ir embora e falou, não, eu que vou falar com o Sardinha. Aí descascou lá com o Sardinha um montão. Foi aí que o Sardinha ficou com raiva de verdade da IFBB. Né? E aí a gente não ficou sem se falar. Só que aí, graças a Deus, a gente se encontrou numa feira. Olha só, o Sardinha já tava famoso pra cacete. Tava lá no... Merecido também, se merece. Tava lá num dos estantes da feira, né? E aquela fila quilométrica para tirar foto com ele lá. Lá em Ohio? Não, isso aqui no Brasil. Acho que era Expo Nutri. E o Sardinha tava lá no stand. Que, tipo, não. Em Ohio, agora tá no Brasil. Não, olha, a gente tava em Madrid, depois tava em Ohio, no Rio de Janeiro. Não, aí, olha só. Tem que tomar uma bala aqui pra entrar pra se acompanhar o ritmo do raciocínio, mano. Você tá muito lento. Porra, você tá muito lento, meu. Vocês vão pra Madrid, pô, tá em Ohio e agora... Então, aí na Expo, acho que era Expo Nutri, ele tava lá no site do patrocinador, no stand do patrocinador, com aquela fila gigantesca que eu tô passando. A hora que ele me viu, cara. Não, ele é puta coração começou a chorar e falou, pelo amor de Deus, vem aqui. Coração de ouro. Aí eu fui lá, daí a gente fez as pazes de novo. Foi tudo um grande mal entendido, tá vendo? A gente não consegue ficar junto por causa dos outros. Os outros sempre aprontando contra a gente aí, alguma coisa acontecendo, mas a gente não vai brigar mais. E aí a gente não brigou mais mesmo. Sempre se falando, a gente se fala. Essa semana eu não falei com ele e eu até tô achando estranho, porque a gente sempre se fala e a vida seguiu, né? E ele conseguiu. Por isso que ele mete o pau na IFBB com toda a razão, porque tinham pessoas dentro da IFBB mal intencionadas. Esses momentos que vale a pena. Eu tinha isso numa